Há uns meses atrás, eu tive a lastimável experiência de deparar-me com um anúncio de um curso online do Pondé sobre a filosofia de Dostoiévski. Realmente faz muito sentido que um pseudo-filósofo nomeie, ou melhor, eleve um escritor ao nível de filósofo, já que aquele não é filósofo, ele precisa fazer com que não filósofos tornem-se filósofos. Assim ele se legitima. É lógico. Mas isso é um sintoma de outra coisa, de uma condição doentia, que é a idolatria a Dostoiévski. Eu já adianto. Não, ele não é ruim. Sim, existe valor ali. Existe valor artístico. Fyodor Dostoiévski é capaz de descrever estados da alma com muita precisão. Ponto. A imagética não é nada visionária, e o aspecto de pensador, já que ele é um artista pensador, mas o aspecto pensador por si não se sustenta. E por muito tempo foi-me estranho esse colocamento de Dostoiévski num panteão de intelectuais, de filósofos nas redes sociais. Principalmente por parte da minha geração e daqueles que vieram logo depois, ou seja, que nasceram logo depois. Por quê? Por que Dostoiévski, especificamente? É estranho, porque é uma leitura nada fluida, não que isso seja ruim, mas é uma leitura engessada. Não é algo que as pessoas da minha geração consomem. E os poucos que consomem de fato apenas leem um livro ou outro e de forma superficial, quase que trivial. Eles não chegam a auscultar a superfície, a estrutura profunda do texto, da obra. Obras, no plural. E por isso, por este motivo, para mim não faz sentido. A maioria daqueles que leem Dostoiévski não entendem. Então, é preciso ver os que entendem para compreender a genealogia desse culto ao Dostoiévski pensador. E é aí que começa a toca de coelho da pseudo-filosofia de Dostoiévski. Antes de eu explicar a minha teoria, eu vou expor a filosofia de Dostoiévski, entre aspas, filosofia. O melhor livro para se entender esse tipo de coisa, esse aspecto do autor, é Irmãos Karamazov. Não é Crime e Castigo nem Memórias do Subsolo, embora eu ache Memórias do Subsolo superior.
para mim é o melhor. Em Irmãos Karamazov, todos os temas principais da estrutura profunda são muito mais notáveis, eles estão muito mais topograficamente elevados. E quais são esses temas? A imortalidade da alma, a necessidade de Deus, a necessidade da metafísica, a degeneração do homem e o niilismo. Existem outras coisas, mas o principal está aqui. E só de falar isso, qualquer um com alguma capacidade pensante já concluiria que Dostoiévski é um cristão. Mas ele não só é cristão, quanto ele é o apologeta de Deus, não é advogado. Apologeta. Qual é a grande defesa, o grande argumento? É que o ser humano não inventou nada melhor. E que, se Deus não existe, tudo está permitido. E se tudo está permitido, então o mal está permitido, a degeneração, a morte, o homicídio, tudo de mais abominável vem à tona, o inferno na terra se cria. E isso é ridículo. Isso é absolutamente ridículo. É ignóbil de uma pessoa achar que, se não existe a religião metafísica, a moral já era. Isso é estúpido. Sim, a longo termo, a moral vai se metamorfoseando, vai sofrendo mutações, mas a moral continua. Quantos ateus não seguem mais a moral cristã do que os cristãos? E eu digo mais. Dostoiévski nem conseguiu pensar que é por causa da própria religião cristã que não se criam coisas melhores. Nietzsche, Freud, o próprio Camus estavam anos-luz neste quesito. Esse tipo de pensamento, de apologia, é quase medieval. E como eu disse, não se faz nenhuma defesa de advogado. É uma apologia. É simplesmente é o que tem. Ah, se o homem acredita, ele teme, então ele fica bonzinho. Isso desprezível. É de dar asco. Que 2500 anos depois de Sócrates, de Platão, etc., ainda se idolatre tanta ladainha, tanta lorota, história pra boi dormir. E diga-se de passagem, em Irmãos Karamazov, é apresentado a nós, os leitores, um personagem ateu, intelectual, um sujeito perigoso, perturbado. Qual é o grande contra-argumento?
Deus permite a morte de crianças inocentes que não pecaram. Esse é o argumento. É um argumento que segue a própria moral cristã. É literalmente o mesmo argumento com uma roupagem mais refinada que todo, e eu digo todo mesmo, ateu diz. E o ateu que eu digo é o ateu todinho. O ateu bunda mole. O ateu afrescalhado. O ateu 80% cristão. O Pirulinha. Goulart. Esse tipo de gente. Que só porque não segue o dogma, como se a moral não fosse um dogma, mas enfim, só por não seguir os dogmas, os costumes, acredita que está além e aquém da religião. E muito pelo contrário, pois vive os mesmos valores. E a grande questão são os valores. Só que em Dostoiévski, o que é nos apresentado é a degeneração humana que, obviamente, acontece e é intensificada por conta da decadência dos valores vigentes, dos valores dos poderes constituídos, pois não é da capacidade geral criar valores para si mesmo, se quer escolher. Para a maioria, é se escolhido para aquele organismo um valor pré-determinado por outrem. Para uma outra categoria mais rara, esta escolhe dentre algumas opções. Entre os raríssimos, cria-se. E um pouco menos raro é o tipo de organismo humano que vive sem valor algum, que dança ao redor do abismo da incerteza, sem convicções, ou tão somente com uma convicção como um meio para algo e não como um fim em si, como diria Nietzsche. O valor, reitero, de Dostoiévski está na descrição de estados da alma. Por este motivo que eu acredito que Memórias do Subsolo seja o melhor livro. Porque nele não existe a panfletagem. E este é o mesmíssimo problema, a mesma doença de Tolstói. E diga-se de passagem, Tolstói também imputa, injeta em sua estrutura profunda os mesmos juízos de valor que Dostoiévski, embora mais liberais. Agora que eu falei sobre o que eu entendo por Dostoiévski, claro, daria para falar mais, mas eu não acho que esse seja um assunto que vale o oxigênio e a saliva e todos os íons minerais empreendidos para essa tarefa. Então, falta a genealogia do culto ao Dostoiévski pensador. Como eu disse antes, o valor de Dostoiévski como artista, como escritor, como
aquele que criou obras de literatura, clássicos, reside na capacidade, na faculdade de descrever precisa e concisamente estados da alma específicos e quase indescritíveis. Muitas vezes não usando comparações, mas descrevendo-os a partir de um personagem, de tal forma que aquele personagem torna-se um símbolo muito melhor do que os símbolos linguísticos que a linguagem proporciona para aqueles estados da alma, ou que muitas vezes sequer existem na linguagem. Tornam-se, portanto, símbolos vivos. E é aí que está a boca da toca de coelho. Dostoiévski era um homem depressivo. Isso é evidente na forma como ele se enxerga. A depressão é o ódio a si mesmo. É o ódio lançado contra o próprio organismo. E Dostoiévski escolheu para o personagem mais moribundo e abominável e nojento de Irmãos Karamazov o seu próprio nome. E não por coincidência. Fyodor Karamazov não é ateu por uma questão intelectual. Ele é um libertino, um degenerado, um homem do laisser-aller. E é evidente que o próprio Dostoiévski, de uma certa forma, enxergava-se até certo ponto assim. E muitos dos que o leem e muitos dos crentes perturbados compartilham dessa idiosincrasia. Digo mais. Dostoiévski é um organismo humano religioso que, após uma sequência de eventos extremos, tornou-se perturbado. Entretanto, dado o fato de que existem muitos crentes hoje e que, neste tempo em que vivemos, a neurose tornou-se a regra, que o ambiente ele exerce uma pressão imensa para a neurose, para as perturbações mentais, é uma derivação perfeitamente lógica, uma inferência completamente lógica de dizer que o organismo humano do tipo religioso ou crente perturbado tornou-se muito comum. Existem muitos que dizem para mim, por exemplo, eu não acredito necessariamente no Deus assim, assim, assado, mas eu acredito que existe alguma coisa. E muitos deles têm um conflito interno entre seus comportamentos tanto mentais quanto físicos, entre os comportamentos, ou melhor dizendo, os processos mentais de desejo, que nós chamamos de desejo, mas que são um comportamento mental, um fato mental desencadeado por um fato físico, mas isso não é o caso. Muitos têm um conflito a religiosidade com o condicionamento do tempo em que se vive. E essa mistura, esse choque, essa tensão interna gera muitos Dostoiévskis. E desta forma,
Os livros de Dostoiévski, esse retrato sombrio, melancólico de homens que lutam, que vivem uma batalha excruciante com a bondade e com seus vícios internos, seu lado sombrio, isso é uma coisa com que muitos desses religiosos perturbados, neuróticos, conseguem identificar-se. Isso, adiciono, intensifica o talento de Dostoiévski. E isso, ademais, faz com que muitos desses religiosos perturbados encontrem um conforto na religiosidade, na estrutura profunda de Dostoiévski, mesmo que eles não racionalizem, mesmo que eles não verbalizem intelectualmente desta forma. Apesar da melancolia, apesar desse pessimismo borbulhante, eles sentem conforto. Eles sentem conforto nos Alioshas, sentem conforto nos Mishkin. Memórias do Subsolo não oferece conforto. Então, vou passar por cima, passar a largo desta obra. Mas o ponto é, oferece-se uma luz no fim do túnel. É como um contraste. Faces, sombras extremamente carregadas. Muitos dos personagens, eles são abusadores, eles tiraram a vida de gatos, de pessoas, organismos realmente abomináveis, que realizaram atos abomináveis, que dizem coisas abomináveis, que manipulam as pessoas, mentem, que traem, etc. E então coloca-se uma luz. É aquela ideia de cada vez mais forte a luz, cada vez mais forte a sombra. O que Dostoiévski fez foi fazer a sombra mais forte que ele conseguia realizar, para então ver se alguma luz viesse à tona. A luz que ele acredita. Mas isso não é filosofia. Isso é uma filosofia fraca. Isso pode ser literatura. Isso pode ser semiótica. Isso pode ser uma forma muito boa de transpor-se ao texto, uma construção para que se transmita suas ideias, para que se transmita uma mensagem, porque realmente existe uma mensagem. Mas é preciso elevar a régua e não abaixá-la. O valor, repito e reitero, de Dostoiévski encontra-se na voz do sangue, como Nietzsche disse. Este é o valor. Esta é a preciosidade, o tesouro do dragão. Mas não se pode iludir pela luz, porque no final das contas, ela não é uma certeza. E ela já foi tão refutada e tornada tão ignóbil que só se leva a alguém que basicamente só resta a pergunta: para que a luz? Ora, em condições naturais, saudáveis, um organismo consegue enxergar no escuro.
No fim das contas, como eu disse, esse contraste extremo em busca da luz, ele é um contraste, uma distorção, uma ilusão, uma mentira. E essa mentira era a verdade de Dostoiévski, seus preconceitos. E a realidade é que pode ser que essa pintura não passe de um malogrado com a infeliz faculdade da percepção, da consciência, que olha para cima, lá nas profundezas do abismo, por luz, e que começa até a acreditar que está vendo luz. Mas para isso ele precisa até mesmo enganar os próprios olhos, mentir para si mesmo, pintar um quadro distorcido. Os poetas mentem, os escritores mentem, o artista mente. E claro, não é irônico que o grande valor deste artista resida que nessa mentira da época dele possa se extrair um sentimento, uma descrição, um símbolo que hoje olha-se e disse: é bem isso, é exatamente isso. Isto é verdade. Mas isso já é outra história. Dostoiévski não é filósofo. Nunca foi. E eu espero que não se torne. Isso legitimaria muitos outros pensadores questionáveis. Pensadores de horizontes pequenos. De pensamentos críticos quase indetectáveis. E é uma doença. É um sinal, é um sintoma. Essa idolatria a esse autor é um sintoma de nossa época. E o prognóstico é bem sombrio. E não adianta olhar, forçar a vista, não vai ter luz. Talvez durante um desmaio em que uma síndrome vasovagal realize uma distorção no seu sistema óptico. E quem sabe toda a obra de Dostoiévski não passe disso, de um surto, de um desmaio, de uma alucinação. Talvez isso até seja de valor. Uma voz do sangue emergindo da alucinação delirante do grande pastor dos religiosos neuróticos.